Já voltamos com o seu Tudo de Bom e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas com o Dr. Gabriel Castro sobre adenoide. Bom dia mais uma vez, Dr. Gabriel. Bom dia, Aurea. Olha, nossa repórter Italine foi às ruas e a gente tem algumas perguntas lá. Mas o senhor quer começar pelas perguntas? Quer começar explanando um pouquinho o que é de verdade a adenoide? Vamos introduzir falando o que realmente é, e depois a gente vê as perguntas, né? Tá. Vamos lá. O que seria a adenoide? A adenoide ela é um tecido esponjoso, por isso tem aquele nome. Ah, eu tenho a carne esponjosa. A carne esponjosa, Tá certo, porque realmente é um tecido que ele vai crescendo e ele parece uma esponjinha. Certo. Que cresce aonde? Na região final do nariz, que a gente chama de nasofaringe. E por isso que dá aquela obstrução. Certo. Que dá o ronco, a respiração pela boca, né? E ela é muito mais comum na infância, na criança. Certo. Agora, às vezes a gente confunde muito com adenoide no adulto. Raramente o adulto tem adenoide. O que se tem na fase adulta é o desvio do septo nasal. Então, assim, pode ter adenoide na fase adulta? Pode. É raro, mas existe. Mas 90% das vezes é mais na infância. E aí, quando você tem na infância e por algum motivo os pais não te levam para fazer a cirurgia, você vai carregar ela para a fase adulta, porque ela não regride. Não, ela regride. Ela regride? Ela regride. Ela pode não regredir totalmente, mas segundo os livros, a partir dos 10, 11 anos, ela vai se regredindo por si só. Aí fica só resquícios. Entendi. Entendeu? Mas por que às vezes... Então vamos lá, o índice maior de número de cirurgias é até quantos anos em crianças? O pico de crescimento dela é dos 2 aos 5 anos de idade. Dos 2 aos 5. Dos 5 aos 10, raramente ela cresce, mas ela tem um platô, ela não diminui. Ela se mantém. Entendi. E depois dos 10, 11 anos, a tendência dela é regredir. E por isso mas a indicação de cirurgia, né? Só que isso não é fixo. Igual semana passada, eu operei uma moça de 18 anos com uma adenoide a gente fala em porcentagem, de 80%. Isso é raro acontecer. Isso é mais nessa idade de 5 anos. Então, assim, você vê que não é nada fixo, pode acontecer. E por isso que a cirurgia é indicada nas crianças para ajudar na qualidade de vida, né? Sim, porque a criança ronca, respira mal, né? Quando a gente ronca, o sono é mais superficial, a gente não descansa bem. Tem criança que atrapalha até no rendimento escolar. Por quê? Por causa de sono, a privação do sono à noite, devido à adenoide. Pergunta, Manu. Meu filho, eu sou aquela mãe que não me aperrei com nada. Mas acho que há uns 3 anos, uns 4 anos atrás, meu filho está com 8 anos. Ele teve uma gripe, e saiu de uma gripe, então foi um dia que começou a sangrar pelo nariz. E aí eu entrei em desespero. Foi o único dia que eu entrei em desespero, foi esse. Normalmente eu sou muito fria para essas coisas. Porque eu nunca tinha passado por isso. Corri para o hospital e tal, não sei o que, aquele monte de sangue. E aí quando terminou a consulta e tal, a médica disse, olha, pode ser adenoide, leve na pediatra. E ela passou a radiografia da face. O exame, né? E ela identificou que ele estava com adenoide de 60%. 60%. Mas que não era uma coisa para me preocupar. Que eu ficasse fazendo e até agora não aumentou. Mas de vez em quando esse sangramento existe. Esse sangramento é decorrente da adenoide, é por causa disso. Pode ele ser, ronca, sim. como você estava falando, ele ronca. Ronca que é uma beleza. Essa porcentagem de 60% normalmente não tem necessidade cirúrgica. É normalmente acima de 80%. Mas devido a esses sangramentos, é bom estar observando. Não são muitos. Assim, normalmente quando ele, por exemplo, como ele tem rinite, né? A herança mardita que eu passei pra mãe. O sangramento. Eu peguei da minha mãe e passei pro bichinho. Aí, quando ele tem alguma crise alérgica, alguma coisa e tal, aí dá aquele sangramentozinho, mas que... Sai a rajinha de sangue junto com a secreção, né? com a secreção. E às vezes eu peço pra ele até botar forçar, porque às vezes fica enganchadinho, e aí começa a sangrar mais tempo, porque ele acaba ficando mais nervoso. Digo, olha, assoe o nariz, vamos limpar, que aí depois de 2 minutinhos já não tem mais nada. Mas assim, foi só há 4 anos que foi muito, mas depois disso são esporádicos, né? Só quando a crise é um pouquinho mais forte. Mas, assim, depois disso não teve mais aumento. Ele está com 8 anos hoje. 8 anos. Pode ser que venha a aumentar? Nessa idade, é raro aumentar. Igual eu estava falando com a Áurea, o pico é dos 2 aos 5 anos. Mas, assim, ele tem um problema aí, que é a rinite alérgica. A rinite é um dos fatores de aumento da adenoide. Então pode ser que venha aumentar. Pode ser. Mesmo então a gente vê, assim, que a maioria das crianças que têm hipertrofia das adenoides tem rinite junto. Entendeu? Ele é uma herança mardita. Agora, em relação ao sangramento, igual você falou, aí é mais comum na criança alérgica. Você pode ver que o sangramento vai ser mais na crise alérgica. É mais na crise alérgica. Porque a rinite deixa a mucosa um pouco mais friável, mais delicada. Aí, quando você assoa alguma coisa, pode sangrar a mucosa nasal. Né? Nesse caso, seria indicado cirurgia? Se for só o sangramento e a rinite, não. Se não tiver adenoide aumentada, não. Entendi. Porque o que é o ruim da alergia? É que não tem uma cura. Conforme vai crescendo, diminui. Mas falar assim, vou tratar, vai curar. Se esfriar um pouquinho, o bichinho vai... Já começa direto. Porque é devido ao clima, né? Ambiente, então. Esfriou um pouquinho e começa a espirrar. Então agora a gente vai para a primeira pergunta
que a Italine colocou com o pessoal aí na rua. Vamos ver. Qual o índice da doença da adenoide em Alagoas? Você perguntou Em se tem Alagoas? muita gente em Alagoas com adenoide. Ó, vamos falar uma porcentagem aí. Criança, eu vou falar geral, né? Tá. Porque não tem estudos assim Aham. separados por estado. Adenoide hipertrofiada a ponto de ter que operar em criança é uns 20 a 30%. Né? Agora, adenoide grande e que se trata sendo cirurgia ou tratamento, aí é uns 70 a 80%. É alto. 70, é alto, né? Mas não tem que operar todo mundo. Não tem que operar todo mundo. A próxima pergunta? A adenoide, ela é mais comum em crianças ou em adultos também pode ter? A gente já falou aqui, né? Sei lá, bem mais comum em criança, mas salvo casos precisa de tratamento De no adulto tratamento com adulto também. A próxima pergunta? Eu gostaria de saber se quando a gente tem adenoide, se corre o risco de uma apneia do sono. Corre o risco, sim. O que é a apneia? Eu falei do ronco e não falei da apneia, Aham. né? Qual que é a diferença? O ronco é o barulho, aquela respiração que até incomoda mais, às vezes, o parceiro, né, a esposa, essas coisas. A apneia já é aquela parada respiratória. Na teoria, o que seria a apneia? Aquela parada respiratória durante 10 segundos, que às vezes a pessoa tem à noite. Tem apneia? É. Ela pode... É o peso também, né? Além da rinite, também pode ser o um peso fator. ajuda. É. Mas, assim, a adenoide pode dar isso? Pode dar. Se ela for muito grande, ela pode dar apneia do sono, sim. Pode dar Junto apneia, com o né? ronco, Pode. Tá. A gente tem a próxima pergunta aí. Quais são os sintomas e como eu posso saber se eu tenho adenoide? Pronto. Vamos lá. Sintomas, os principais, né? Respiração pela boca, ronco, né? Uma sonolência diurna, porque dorme mal durante a noite, né? À noite. A respiração pela boca por muito tempo, principalmente da criança, pode dar uma alteração da arcada dentária, deixar os dentes um pouco tortos, né? Então, os sintomas principais são esses. E ele perguntou também do como eu faço para saber que eu tenho. Aí Sim. são exames, né? Normalmente se usa mais o quê? A videoendoscopia nasal, que é aquela câmerazinha que a gente faz no consultório, o exame, e também raio-x. Dá para ver também a adenoide. Dá pra ver adenoide, né? Raio-x também. Ótimo. Olha, o doutor trouxe umas fotos também. Trouxe aqui, Sim. quer começar a explicar por Vamos- aqui? vamos fechar aqui nessa imagem, Fecha só nessa pra- imagem aqui rapidinho, Guiné, por favor. Só para a gente entender certinho a região da adenoide, né? Tá. Posso mostrar? Já fechou? Guiné, conseguiu fechar aqui? Tá enquadrando, foi. Ótimo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu falei que a adenoide ela fica no fundo do nariz, né? Tá. Então o que seria? Aqui seria a abertura nasal. A adenoide ela se aloja nessa região, bem no finalzinho, que é uma região que a gente chama de cavum ou nasofaringe. Por isso que quando vai pedir o raio-x, a gente pede raio-x do cavum, que é a região onde ela nasce. Tá. Então você vê que já é quase aqui, olha, no final, entre a ligação com a boca. Isso aqui é a úvula, a vulva campainha, né? Que a gente fala. Então ela fica nessa região. Aí, por exemplo, ela vai crescendo, cresce, chega às vezes a obstruir aqui. Ou seja, a pessoa não consegue respirar pelo nariz. Entendi. Aí respira só pela boca. Né? Aumentar as amígdalas tem alguma coisa a ver com o crescimento da adenoide? Porque você fica respirando pela boca, então você está Sim. dando uma função que não é? É isso? Porque você respirando pela boca sai do fisiológico, né? O fisiológico é o quê? Respiração nasal. Nasal. Aí o que acontece, que é muito comum também em criança? Criancinha começa a respirar mais pela boca. Aumenta o quê? Amidalites. Isso. Por quê? Você perde a função. O nariz faz o quê? Ele aquece e umedece o ar. e Se você filtra. respira pela boca, você perde toda essa função. Aí aumenta as inflamações de garganta. E aí por isso que é geralmente fazer aquela cirurgia do nome tão Normalmente você complicado. opera as duas, adeno-amidalectomia. Isso né? mesmo, que aí você tira a adenoide e as amígdalas. E as amígdalas. Agora Faz tem um tudo. mito, né, que aí a gente vai perguntar se é mito ou verdade, de que tem gente que diz que não deveria se tirar as amígdalas, porque você está tirando a proteção. Sim, a gente ouve muito isso mesmo no consultório. É. Por quê? A adenoide e a amígdala é considerado um tecido linfóide. O que é tecido linfóide? Que produz anticorpos, né? Só que é o seguinte, depois dos 2 anos de idade, os linfonodos, que são as vulvas ínguas do organismo, elas já cresceram quase que totalmente. E elas também produzem anticorpos, bem mais do que a adenoide e a amígdala. Então, assim, até os 2 anos de idade, a gente não indica a cirurgia devido a isso, para não se perder essa imunidade. Certo. Depois, ela não faz diferença. Por quê?
É lógico, é um tecido que produz anticorpo, mas a gente tem tantos linfonodos que não vai alterar na produção. Não vai alterar, né? Isso depois de 2 anos. Depois de 2 anos, né? Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai continuar conversando com o Dr. Gabriel sobre adenoide. Ele trouxe umas fotos para mostrar para a gente, explicar melhor. Se você tem a sua dúvida, coloca aqui. Eu já li algumas coisas na live de algumas pessoas falando que só respira pela boca, né? Rosângela colocou aqui. E a gente vai conversar mais um pouquinho com o Dr. Gabriel. Então não sai daí que a gente volta já já.